A paz do Senhor. A meditação de hoje se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30, que diz assim: a primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde a vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir e por muitos o conheceram. Então correram para lá a pé de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se dele. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele lhe disse: Quantos pães tendes? E de ver. E, sabendo-o eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. Glória a Deus. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Glória a Deus, aleluia. Olha só que palavra maravilhosa e poderosa, né? Aqui, a primeira coisa que a gente vê, né, e aprende é que discípulo trabalha muito, né? Porque ali já começa falando: os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E eles, e ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai aqui, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Se não tinham tempo para comer, porque eles trabalhavam muito, né? Então, o discípulo trabalha muito. E ali eles foram ter com Jesus para contar, né? E Jesus estava levando eles para o secreto, para um lugar onde só eles, né? Ele e os seus discípulos ficassem. Mas a multidão, né? Logo sabia e ia atrás de Jesus, porque onde Jesus estava, a multidão ia. Então, Jesus, dando atenção aos discípulos e também à multidão. Só que, determinada hora, a multidão teve fome e o Senhor Jesus não fica indiferente a nada, né? E ele precisava dar de comer. E de quem era a tarefa? Dos discípulos, né? O Senhor mandou que assentasse, só que a gente aprende também que o Senhor é organizado, né? Perdão, gente. O Senhor Jesus, ele é organizado. Ele mandou que sentassem de 100 em 100, de 50 em 50. Organização, né? E pegou os pães e os peixes que tinha ali, levantou ao céu, né? Agradeceu, multiplicou e deu aos discípulos para que os discípulos alimentassem a multidão. E
não é diferente hoje, né? O pão é o Senhor Jesus, né? Para nós, o pão é o Senhor Jesus. O alimento é aqui, ó, é a palavra. Então, o Senhor nos alimenta quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, quando nós nos separamos, né? E fazemos aquilo que o Senhor nos dá para fazer, né? Ele confia a tarefa de alimentar a multidão a nós que somos discípulos, né? Quantos aí fora precisam de alimento espiritual? Quantos aí fora, né, precisam de uma palavra que é o alimento para cura, é o alimento para libertação, para salvação, né? Dentro de nossas casas, quantos precisam, né? Mesmo às vezes até não querendo ouvir, mas a gente fala, né? O nosso dever é falar, é. Agora, quanto a eles ouvirem, né, aceitarem, aí o papel já é do Espírito Santo. Mas o nosso dever é alimentar, é dar alimento a eles, né? É na igreja, né? Quando somos capacitados, né? E preparados para levar a palavra para a igreja do Senhor, né? Porque o Senhor que nos dá a palavra, conforme Ele deu a palavra aqui agora, é Ele quem faz. Então, Ele vai à frente, mas o papel de levar o alimento é nosso. Ele nos entrega para a gente entregar à multidão. E aonde vamos também, porque nós andamos com o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus está conosco. Então, aonde vamos, o Senhor está conosco e a multidão também está conosco. Aonde vamos tem multidão, porque o Senhor Jesus está conosco. É o que fala a palavra aqui. Os discípulos foram ter com Jesus e a multidão foi atrás. Eles logo corriam. Então, aonde nós vamos com Jesus, a multidão está conosco também. Então, vem atrás. E é dever nosso alimentar a multidão, levar uma palavra, levar pão, levar peixe, né? Que é a palavra. E, às vezes, um abraço, um sorriso, um Jesus te ama, Deus te abençoe, Deus abençoe seu dia, o seu trabalho, a sua vida. Isso é muito importante. Muitas das vezes é tudo que uma pessoa está precisando ouvir, né? A qualquer momento do seu dia. Não só pela manhã, mas a qualquer momento do seu dia. Quantas pessoas estão aí dentro de suas casas, cheias de gente ao seu redor, e se sentem sozinhas, se sentem abandonadas, estão depressivas, estão ansiosas. E quando o Senhor coloca uma pessoa dessa no nosso caminho, não é em vão. É para nós alimentarmos ela. Às vezes um simples abraço é um alimento espiritual. Eu já vivi muito isso e vivo isso sempre. Quantas vezes eu abraço alguém e esse alguém até chora. Tem pessoas que custa até soltar do abraço, porque elas se sentem tão acolhidas, tão... Porque o amor está esfriando, infelizmente, né? Triste isso. Mas o amor está esfriando e às vezes um abraço, e através desse abraço a gente tem a oportunidade, porque aí a pessoa chora, a pessoa se derrama, abre o seu coração muitas das vezes, né? Quantas pessoas que eu já abracei, já dei um bom dia e elas choram, se alegram, cada pessoa reage de um jeito e elas falam: ganhei meu dia. Você não sabe como eu precisava desse abraço. Aí a gente aproveita e fala: Jesus te ama. Busca Jesus. Lê a palavra. Senta num cantinho na sua casa ou no trabalho e desabafa com Jesus, porque Ele pode. Ele pode sim te dar uma direção, Ele pode te curar, Ele é o seu melhor amigo. Ele pode fazer por você o que ninguém pode, né? Inclusive, e eu sempre falo,
esse nosso encontro não foi em vão, é preparado por Ele. E as pessoas ficam felizes. Aí a gente fala, Jesus te ama. Jesus quer te curar, Jesus quer te abraçar. Jesus morreu por mim e por você também. E as pessoas saem alegres, saem felizes. E tem pessoas que acostumam, toda vez que elas encontram com a gente, elas querem abraço. Elas querem ouvir uma palavra. E assim a gente vai caminhando e trabalhando para o Senhor Jesus e levando o alimento que Ele nos dá para as pessoas. Então que possamos, né, ser discípulos zelosos, empenhados na obra, né? E mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês dêem o like, compartilhem, comentem, né? Comentem aí quantas pessoas que vocês se encontram, né? Ao longo do dia de vocês, que vocês conseguem dar um abraço, que vocês conseguem dizer um Jesus, eu te amo, ou que recebem isso de alguém. Comentem aí, para mim saber. Comentem, por favor. Lá eu recebi um abraço que mudou meu dia. Eu recebi um Jesus te ama que mudou meu dia. Ou eu abracei alguém que mudou o dia desse alguém. Eu disse, Jesus te ama, e a pessoa se alegrou. São tantas coisas, né? Comentem aí nos comentários. Vamos fazer aí uma corrente, né? E muitas pessoas leem os comentários, né? Isso incentiva também outras pessoas. Às vezes, gente, não fiquem tímidos de comentarem algo nos comentários, não, porque isso estimula, né? Junto com a palavra, estimula outras pessoas a fazer também um gesto de amor ao seu próximo, né? O amor tem se esfriado e cabe a nós, juntamente com Jesus, né? Restaurar esse amor, acender a chama desse amor e aos pouquinhos, né? A gente faz isso. É um abraço hoje, é uma palavra amanhã, né? Abraça um hoje, abraça outro amanhã, porque muitas das vezes um abraço que mexe com uma pessoa a ponto dela chorar ou dela sorrir, ficar feliz, ela lembra desse abraço por toda a vida dela. Às vezes a pessoa vai para longe, às vezes a gente nem encontra mais aquela pessoa. Mas aquilo fica guardado no coração dela, na memória dela. E lá na frente, quando ela passar por algum outro momento ou outros momentos, né, difíceis da vida dela, que ela se sentir sozinha, ela vai lembrar desse abraço. Ela vai lembrar daquela palavra que ela ouviu. Isso vai dar ânimo para ela. Vai ser um combustível para ela continuar. Amém? Então, vamos aí fazer o ID do Senhor. Vamos ser discípulos aqui, né? Não é o Evangelho, é a palavra do Senhor para a vida de todos nós. Amém? Eu agradeço e até o próximo vídeo. Fiquem aí com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?